Hello, queridos e queridas, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O conhecimento nos liberta. Nossa aula hoje é sobre concordância verbal. Estejam atentos e atentas. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Na regra geral da concordância verbal, o verbo concorda com seu sujeito em número. O que é número? Recorde-se, é singular e plural. E o verbo concorda com seu sujeito em pessoa. O que é pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Vejamos nos exemplos. A flor desabrocha na primavera. Por que o verbo está na terceira pessoa do singular? Desabrocha. Porque o sujeito é flor, na terceira pessoa do singular. Já em as flores desabrocham, desabrocham está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque flores está na terceira pessoa do plural. Então, na regra geral, eu sempre devo observar qual é o sujeito do verbo, porque vai determinar se o verbo fica no singular ou no plural. Então, neste caso, verbo ficará na terceira pessoa do singular, porque o sujeito flor está na terceira pessoa do singular. Fica na terceira do plural, porque o sujeito está na terceira pessoa do plural, certo? Então, continuemos. Vejam aqui, um sujeito como este. A divisão da herança dos Freitas e Alves gerou muitas discussões, causou inimizades. Por que o verbo, causou, gerou, está no singular? Porque concorda com o sujeito, divisão, núcleo do sujeito. Então, a divisão gerou, causou. Então, sempre olhe qual é o sujeito do verbo, para assim você fazer a devida concordância. Agora nós vamos ver os casos especiais de concordância verbal. É aí que você deve ter muita atenção. Se o sujeito é coletivo, como a multidão, o que você vai fazer com esse sujeito coletivo? A multidão ultrapassou, o verbo concorda no singular. O pessoal saiu, mesmo o pessoal, a multidão sendo muita gente, mas a palavra está no singular, o verbo fica no singular. Mas se esse coletivo está especificado, igual a multidão de fãs, você pode continuar com o verbo no singular, mas você pode concordar o verbo no plural com esses fãs. Quando o sujeito tem coletivo partitivo, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, se o sujeito tem lá o partitivo, a maioria de, a maior parte de, o grande número de, você pode concordar o verbo no singular ou no plural. Essa regra é boa, né? Você nunca erra. Terceiro caso, se o sujeito tem a expressão um dos que, o verbo também pode ficar no singular ou no plural. Ele foi um dos que mais contribuiu, ou ele foi um dos que mais contribuíram. Então, vejam aí que também com a expressão um dos que, você pode deixar o verbo no singular ou no plural. O quarto caso, nomes próprios com aparência de plural. Então, nós temos Estados Unidos, Minas Gerais, um livro literário Os Maias. Então, para esses nomes com aparência de plural, nós vamos concordar o verbo
no plural ou no singular. Vai depender do quê? Vai depender do artigo que acompanha este nome. Se o nome vier acompanhado de artigo, os Estados Unidos, o verbo fica no plural, influenciam. Se antes deste nome não tiver o artigo, o verbo concorda no singular. Quinto caso, quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo deve concordar com o antecedente deste pronome que. Então, ó, fui eu que levei. Por que aqui está levei? Porque está concordando com o pronome eu. Eu levei. Então, toda vez que tiver o que antes do verbo, o verbo irá concordar com a palavra que vem antes dele, com o antecedente. Se for o pronome quem, aí já muda a regra. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente, com a palavra que vem antes, como aqui. Fui eu quem afirmou. Então, afirmou está concordando na terceira pessoa do singular. Fui eu quem afirmei, afirmei está concordando com o eu que vem ali antes. Sétima regra. Quando os verbos ser, dar, soar e bater, mais a palavra hora ou horas, o verbo sempre concorda com a hora. Então, deu uma hora que espero. Então, é uma, deu. Deram 2 horas. Então, o verbo ser, dar, soar e bater, indicando horas, vai concordar com o número da hora. Nas indicações de datas, o verbo concorda com a indicação numérica. Hoje é primeiro, então, como é primeiro, no singular. Hoje são 2. Agora, pode ainda concordar com a palavra dia. Hoje é dia 2 de maio. Então, tanto faz eu falar hoje são 2 de maio ou hoje é dia 2 de maio. As duas concordâncias são corretas. O nosso nono caso de concordância verbal, os verbos impessoais, ou seja, que não têm sujeitos, eles concordam na terceira pessoa do singular. Como o verbo haver no sentido de existir. Havia muitos copos naquela mesa, então ele concorda sempre no singular. Se eu trocar havia por existia, aí eu vou falar existiam muitos copos. Porque é só o verbo haver no sentido de existir que não pode ir para o plural. Houve 2 meses sem mudança. Ó, de novo aqui, no sentido de tempo passado, ou no sentido de existir, o verbo haver é impessoal e ele só pode aparecer na terceira pessoa do singular. O 10º caso é a partícula se. O se, às vezes, ele é o índice de indeterminação do sujeito, para fazer o sujeito indeterminado. Aí o verbo deve concordar na terceira pessoa do singular. Confia-se em todos. No caso em que a palavra se é partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Construiu-se uma igreja, construíram-se novas igrejas. Aí você pode fazer a troca, ó. Uma igreja foi construída, novas igrejas foram construídas. Então, aqui esse se, ele é a partícula passivadora, da voz passiva. Já aqui confia-se em todos, você não pode fazer a troca. Em todos são confiados. Então, quando você não troca, o se é índice de indeterminação do sujeito. Aí o verbo só fica no singular. Quando você faz a troca, é a partícula passivadora, o se, e o verbo concorda com o sujeito que está lá na oração. 11º caso especial. Quando o sujeito inclui porcentagem, o verbo concorda com o numeral. Se for seguido de outra palavra, concorda com ela. Então, conclui-se que 1% foi desonesto. 1%, verbo no singular. Conclui-se que 1% dos alunos foram desonestos. Concorda com alunos. 12º caso. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Vossa Santidade deve ir agora. Então, apesar de Vossa Santidade ser da segunda pessoa,
O verbo concorda sempre na terceira pessoa. 13º, o verbo fica no singular ou no plural quando o sujeito é a expressão um ou uma e outro ou outra. Uma e outra professora corrigiu a redação. Uma e outra professora corrigiram a redação. Aí também muito bom, né? A gente somente faz uma ou outra concordância e aí não tem erro. 14º caso. Se o sujeito for expressões como quem, qual ou quais de nós, vós e algum, alguns de nós ou vós, o verbo fica na terceira pessoa do singular se o pronome inicial estiver no singular. Se o pronome que inicia estiver no plural, o verbo concorda com esse pronome ou com o pronome nós ou vós. Olha só, na prática. Quem de nós acabou a redação? Então, aqui, a primeira palavra, que é o pronome quem, está no singular. O verbo concorda com ele. Quais de nós acabaram? Então, aqui, o pronome primeiro, que é quais, está no plural. O verbo concorda no plural. Mas como aqui tem também, além deste plural do primeiro pronome, tem o pronome nós podemos também fazer a concordância. Quais de nós acabamos a redação? Então, uma ou outra concordância, quando o primeiro pronome está no plural, ela é possível. Mas se o primeiro pronome estiver no singular, aí já não é mais possível. 15º caso. Quando os núcleos do sujeito estiverem resumidos por tudo, nada, ninguém, o verbo fica no singular. Olha só este exemplo. Redações, exercícios, lista de presença, carga horária, tudo ficará arquivado. Então veja que esse sujeito ele é composto, ele tem um monte de núcleos. Mas como ele foi resumido por tudo, o verbo concorda no singular com essa palavra resumidora. 16º caso. Se o sujeito composto vem posposto, quer dizer, depois do verbo, a concordância pode ser feita com o primeiro núcleo. Olha que legal. Então, o sujeito composto pai e o filho vieram depois do verbo. Eu posso concordar. Veio o pai e o filho. Como eu posso falar também, vieram o pai e o filho. O primeiro exemplo é possível porque eu concordei o verbo com o primeiro núcleo, o núcleo mais próximo, que é pai, certo? 17º caso. No sujeito composto por pessoas verbais diferentes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo fica na primeira pessoa do plural quando há a primeira pessoa, eu ou nós. Se o eu ou o nós estiver no sujeito, o verbo vai concordar na primeira pessoa do plural. O eu e o nós fica na frente de todos os outros pronomes. Ou o verbo fica na segunda ou terceira pessoa do plural, se tiver a segunda pessoa no sujeito, se tiver o vós ou tu. Veja o exemplo. Você, seu pai e eu viajaremos amanhã. Como o pronome eu está aqui, primeira pessoa do singular, o verbo concorda na primeira pessoa do plural. Ela, tu e todas as alunas irás, concordando com tu, ou então irão, concordando na terceira pessoa do plural. Então, aqui nós temos duas concordâncias para este caso. Então, vejam que bom aprender a concordância verbal, porque a sua redação pode virar nota 1000. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Um abraço.